Romanos capítulo 8, versículo 37, diz assim a palavra do Senhor: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Um texto muito conhecido da palavra de Deus, nós vamos ler ainda alguns versículos deste texto, mas que fala sobre o amor de Deus. Interessante, nós lemos um versículo que fala sobre vitória, sobre vencedor. Porém, o texto todo fala sobre o amor de Deus. Então já há uma ligação entre a vitória e o amor de Deus aqui que eu quero falar. É um texto simples, mas um texto que bate muito para esses dias, assim, sabe aquele dia que você está meio com friozinho, meio quietinho? É muito simples, mas uma coisa que me faz arder o coração, e nós como cristãos, ou como pessoas, é preciso bater no nosso coração esse amor de Deus, reconhecer esse amor de Deus. Talvez até para nós dizermos que nós amamos, nós precisamos entender que Ele nos amou. Já ministrei isso aqui uma vez. Nós não amamos, quem amou foi Ele. E aí sim nós amamos. Nós não perdoamos, Ele perdoa, e assim nós perdoamos. Então, é bom sempre lembrar do amor de Deus, mesmo que seja algo simples ou algo que a gente já ouviu. Mas o amor de Deus nunca é repetitivo para nós, porque o amor de Deus se resume em Jesus Cristo. E Jesus nunca é repetitivo para nós. Amém? Então esse versículo começa dizendo: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. O contexto de Romanos acontece num tempo complicado para a igreja de Cristo. A igreja que se iniciou em Roma, pelos que os historiadores dizem, não foi diretamente com os apóstolos, Pedro, Paulo, João. É provável que foi uma igreja que nasceu de alguém que não veio dos apóstolos ou do mover apostólico, né? Que fez parte dos 12, que andou com Jesus. É provável que foi alguém que iniciou a igreja, que começou, que ouviu falar, ou que alguns se reuniram e ouviram falar. Mas a questão é que não houve um apóstolo que andou com Jesus e chegou lá e disse: vamos abrir aqui uma igreja, e aí eu vou apresentar para vocês aquilo que eu já ouvi, e andei e vi. Não, é uma igreja que se inicia de uma forma um pouco diferente das outras. Interessante que acontece também num contexto muito difícil sobre a cidade. Roma, uma cidade muito grande, uma cidade movimentada, uma metrópole talvez, poderia se dizer. Porém, num momento onde quem governava ali era o imperador Nero, e ali vem uma perseguição muito grande aos cristãos. Foi o primeiro imperador de Roma que perseguiu os cristãos. E aí o negócio ficou complicado, porque além de a igreja já não ter essa base apostólica, né, não ter esse talvez cuidado dos apóstolos, apesar que Paulo aqui está escrevendo essa carta aos Romanos, mas a questão é que uma igreja que estava vivendo uma perseguição, uma igreja que estava passando uma dificuldade. Então, se talvez você lê um versículo desse, somos mais que vencedores por aquele que nos amou, e você pensa naquela batalha tão pequena da sua vida, e não desvalorizo a sua batalha, mas é que eu comparo com a perseguição que aqueles irmãos estavam passando em Roma, onde eles não podiam se reunir para falar do Evangelho e para dizer o quanto eles amavam Jesus. A coisa estava apertada para eles lá em Roma. Além de todo o preconceito com os judeus, além de toda a ditadura, além de toda a diferença de povos e um povo abandonado, como nós já ministramos aqui. Paulo tem um cuidado de começar esse contexto dos mais que vencedores, a partir do versículo 28, e eu quero ler com você só esse versículo, que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ele tem o cuidado de começar esse texto dizendo que nós sabemos que Deus age em todas as coisas. Nós sabemos que tudo que vocês estão passando aí, Deus está agindo em todas essas coisas, mas eu quero dizer algo para vocês. Ele age para o bem daqueles que o amam. Ele tem cuidado de todas as coisas e Ele age para o bem daqueles que foram chamados. E é difícil entender, irmãos, porque na perseguição que eles estavam passando e na dificuldade de viver naquela sociedade,
eles ouvirem uma palavra desse tipo: Deus age em todas as coisas e Ele age para o bem de vocês. Peraí, Deus age, mas eu não estou vendo Ele agir nesse negócio, não. A gente está passando aqui um aperto. Aliás, para o meu bem, eu estou sendo perseguido para o meu bem. Eu não estou entendendo esse contexto de Romanos. É um pouco as perguntas que nós temos em nossas vidas. Mas o apóstolo Paulo vai responder isso. E ele continua dizendo que Deus age para aqueles que predestinou, e aquele que Ele predestinou, Ele glorificou, Ele justificou. E ele vai usando atitudes de amor de Deus naquelas vidas. Ele vai revelando no texto de Somos Mais Que Vencedores o amor de Cristo e o que Cristo fez por aquelas pessoas. Do tipo, olha, vocês estão passando um momento muito difícil como sociedade, como igreja dentro de uma sociedade, mas eu quero dizer para vocês que Deus está no controle de todas as coisas, e Ele está cuidando de vocês, e Ele fez tudo por vocês, Ele derramou o seu Filho, Ele ama vocês, e Ele justificou a vida de vocês. Paulo tenta lembrar aquele povo de que eles não são derrotados, porque talvez era isso que eles estavam sentindo naquele momento. Eles estavam olhando a situação de igreja na sua vida, eles estavam olhando a sua situação como indivíduo naquela cidade, e talvez eles estavam se sentindo derrotados. E Paulo faz questão de dizer: olha, Deus age em todas as coisas e Ele tem cuidado de vocês. Ele ama vocês. E Ele fez isso, Ele fez isso, Ele fez aquilo. É do tipo lembrar aquilo que o Erivelto ministrou aqui no louvor. É olhar para trás e lembrar daquilo que Ele fez. Nós esquecemos muito rápido, ou às vezes olhamos muito para frente. Mas gratidão é sempre ser grato por aquilo que já fizeram por nós. É olhar para trás, não olhar para frente. Ou não para o presente, mas olhar para o passado. Olhar para as coisas que Jesus fez. Vamos falar diretamente sobre esse Jesus. O que Paulo estava querendo dizer aqui, que talvez ele possa ter encontrado os irmãos, apesar que era por carta, ele não viu pessoalmente, mas o que possa ter chegado nos ouvidos de Paulo é uma igreja que estava desanimada, triste. Eu não entendo esse Jesus que cuida de mim, eu estou vivendo essa situação. Então ele faz questão de dizer: olha, nós sabemos, vocês sabem, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. O texto continua dizendo isso: que diremos, pois, então, diante disso tudo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele ressalta o ânimo no coração daquelas pessoas. Se Deus é por vocês, quem será contra vocês? Se Ele age em favor daqueles que Ele ama, se Ele age em favor de vocês, igreja, mesmo que vocês estejam num ambiente terrível de perseguição, mas quem será contra vocês? Não há o que temer, Deus está agindo em todas as coisas. E aí, Paulo faz uma pergunta, ele corta o texto. Ele está dizendo: aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra o escolhido de Deus? É Deus quem justifica. Não há o que dizerem que vocês estão sendo assim ou assado. Ele justifica vocês, só Ele pode justificar. Então, qual é a dúvida no coração de vocês? Mas aí ele entra no versículo 35 com uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Imagine Paulo dizendo para a igreja, essa igreja que você entendeu a situação dela, que talvez seja a sua situação hoje, mas aí ele está dizendo assim: olha, Deus fez tudo isso por você, lembre, nós sabemos que Ele age em favor daqueles que o amam, e Deus está fazendo assim, Ele justificou a sua vida, e não há acusação contra você. Se Deus é por você, quem será contra você? Mas quem nos separará do amor de Deus? Do amor de Cristo? Ele para o sermão nessa pergunta. Ou talvez ele traz o que Jesus está querendo dizer. Irmãos, abram os olhos e acordem. Porque talvez você está olhando para o seu presente cheio de problemas e de tribulações, e a verdade é que isso está começando a te afastar do amor de Deus. A questão aqui agora não é só animar os irmãos. A questão aqui agora não é só trazer uma mensagem de ânimo. Mas a questão aqui agora é saber que esses pensamentos
onde olhamos ao nosso redor e achamos que Deus não está no controle das coisas, onde começamos a julgar o amor de Deus, pode nos afastar do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Esse quem, há vários significados como que ou o que. Então Paulo está dizendo quem, que ou o que pode nos separar do amor de Cristo. E aí ele começa, será a tribulação? A tribulação que vocês estão passando em ser perseguidos é o suficiente para te afastar do amor de Cristo? Talvez alguns possam dizer, ninguém pode me separar do amor de Cristo. O que Paulo está querendo dizer, irmãos, não é do amor de Cristo para com você, mas é do quanto você recebe esse amor de Cristo para com você. O que Paulo está querendo dizer para a igreja é, olha, sabemos que Deus age em favor de vocês, sabemos que Deus tem cuidado, mesmo que a situação esteja difícil. Mas eu pergunto, há alguma coisa que pode separar vocês do amor de Cristo? Não, não há. Então por que está tendo essas perguntas? Por que estamos olhando ao nosso redor e julgando o agir e o mover de Deus? E ele destaca algumas coisas, será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? A fome, a nudez, o perigo ou a espada? Todas essas coisas, irmãos, encaixam na nossa realidade hoje. A nudez e às vezes a falta de roupa, ou às vezes a roupa que queremos comprar. A fome, aquilo que queremos comer. Mas aqueles irmãos estavam passando necessidades. Eles estavam passando uma dificuldade muito grande como pessoas. Eles não mereciam estar passando por aquilo. Nenhum homem merecia isso. Nossa situação é muito melhor perto da deles. Mas a pergunta de Paulo, dentro dessa realidade, se encaixa muito para os nossos dias hoje. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque do jeito que nós estamos olhando as coisas ao nosso redor, e do jeito que nós estamos desconfiando desse amor de Deus, talvez pelas provações ou lutas da vida, é provável que a gente esteja separando do amor de Deus. Porque quem, o que ou o que separará nós do amor de Deus? A tribulação que nós passamos, a angústia. Será que no momento que nós ficamos, às vezes, angustiados, talvez, antes de dormir, talvez em algum momento da nossa vida, por alguma coisa que nós sonhamos ou queríamos, mas será que esse momento é suficiente para nos afastar do amor de Jesus? Paulo está dizendo algo mais, ele está dizendo assim, olha, o amor de Jesus que eu falei para vocês em todo esse texto, o amor que justificou a sua vida, o amor que te transformou, o amor que mudou a sua realidade, que te fez ter esperança, que te trouxe salvação. Será que a tribulação é tão grande para te separar desse amor que fez tantas coisas? Ou seja, olhe para trás. E o que está no seu presente, o seu futuro pode ser diferente se você pensar de uma forma diferente. Porém, se você colocar na sua cabeça que talvez a tribulação é maior, a angústia é maior, a fome, a nudez, o perigo ou a espada, se talvez isso está se destacando muito na sua vida, fazendo com que seus olhos se fechem e comece a olhar, não olhar mais para o passado, ou olhar para aquilo que Deus fez, amados irmãos, é provável que há alguma coisa que já está nos separando do amor de Cristo. E Paulo faz essa pergunta para nós: quem, que ou o que pode nos separar do amor de Cristo? Porém, no versículo 36, ele traz uma resposta sobre essa pergunta. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Isso é uma passagem escrita no Velho Testamento. Paulo traz ela de volta nessa resposta desse texto. Parece que é uma coisa nada a ver, né? Não entendi. Quem nos separará? Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos entregues como ovelhas ao matadouro. Porque aqui, amado irmão, como Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser vir me seguindo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E cruz é um lugar de sofrimento, cruz é um lugar de matadouro, cruz é um lugar difícil. O que Paulo está dizendo nesse texto para os irmãos de Romanos é assim: olha, irmãos, quem separará vocês do amor de Deus? Há tantas coisas que Ele fez por você.
Mas pense que essas coisas que você está passando, na verdade faz parte de você se lembrar do que Jesus passou. A tribulação, além de transformar o nosso caráter, em Romanos ele relata, em Romanos 5 ele fala sobre isso, que a tribulação produz perseverança, perseverança produz um caráter aprovado produz esperança. Além dessa parte de caráter, a tribulação também produz em nós, e nós falávamos isso ontem no GC, a tribulação produz também em nós uma lembrança, ou uma realidade, ou um pouco do que Jesus fez por nós. E Paulo fala isso, olha, será tribulação, será angústia, será isso que pode separar do amor de Cristo vocês? Digo para vocês que essas coisas que vocês passarem faz parte da vida cristã, porque faz você lembrar de Cristo. Quando conhecemos a palavra, irmãos, nós olhamos para o que Cristo passou, sofrendo naquela cruz, a tribulação, a angústia no Getsêmani, a fome naquela cruz, dias ali sem comer, horas ali apanhando e sem comer nada, a nudez, arrancar as suas roupas, a espada, o perigo que ele passou, todas as coisas que Cristo passou estão relatadas aqui que Paulo está falando. Então ele está dizendo, será que isso é capaz de separar vocês do amor de Cristo? Por quê? Porque esse amor de Cristo veio dessa mesma forma, passando tribulações, passando angústia, passando nudez, passando fome, essas coisas que vocês estão vivendo em Romanos, essas coisas que vocês estão vivendo em 2014 em Jaguariúna, é a mesma coisa que Jesus viveu, muito pior até. E talvez essas coisas que nós estamos passando na vida agora, é para nós lembrarmos, de saber que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam. Então essas coisas não podem separar-nos do amor de Cristo. Se a nossa visão, quando estivermos passando por isso, é lembrar que Cristo também passou por nós. E aí no versículo 37 ele diz, mas, mesmo que seja difícil, mas, mesmo que seja às vezes situações para você lembrar de Cristo, mesmo que essas coisas na sua vida ruins venham e você não entenda, e Deus está agindo em todas para você lembrar do amor dele por você, ainda assim eu digo que somos mais que vencedores em todas essas coisas, em todas essas que nós estamos passando, por amor daquele que nos amou. Ou seja, nós só somos mais que vencedores nessas coisas quando nós lembramos daquele que nos amou. Então, irmãos, a gente entende o porquê há vidas que vivem uma vida triste, sempre ruim, sempre amargurado. Não é que o outro feliz não vive as tribulações. Não é que aquele que prega Jesus, não é que eu que estou aqui não vivo as tribulações, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome. Todos nós estamos sujeitos, somos homens, estamos nessa terra. Mas a questão, irmãos, é que aquele que entendeu e compreendeu a graça de Jesus, ele lembra de Cristo nessas horas. Ele usa as dificuldades da vida para lembrar do que Cristo passou e amenizar o seu problema, porque ele vai olhar e dizer, nossa, mas Cristo passou tanta dificuldade mais que eu. Isso daqui é fichinha, eu passo. E aí ele diz, nós somos mais que vencedores. Seria simples nós começarmos essa ministração dizendo para você, olha, você é o mais que vencedor em Cristo Jesus, para aquele que vos amou. Amém, todo mundo é vencedor, glória a Deus. Tá. Mas há um por aquele que nos amou. Ou seja, há uma visão diferente, há uma forma de viver diferente. O que Paulo está dizendo para essa igreja, irmãos, vocês estão passando umas dificuldades tremendas, coisas que talvez homens outros não suportariam. Talvez a nossa geração não suportaria tamanha perseguição. Mas eu digo para vocês que Jesus sofreu muito mais que vocês. E isso faz parte da vida cristã, porque quando vocês lembram desse Cristo, vocês tornam o seu coração grato. Nada pode separar vocês do amor de Deus. É o amor de Cristo Jesus. No versículo 38 ele encerra dizendo, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes,
Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se a gente achava, ou se eu não compreendia a cruz de Cristo, se eu não compreendia essa graça, esse amor, e quando eu passo uma tribulação, uma angústia, ela se torna maior do que o amor que eu tenho por Deus e do amor que Ele tem por mim, é provável que talvez alguns olhem para essas coisas e achem mais impossível ainda. Paulo diz: eu estou convencido de que nem a morte nem a vida. Espera aí. A gente está falando agora, Paulo diz assim, irmãos, então, se vocês conseguirem vencer essas coisas, entendendo a graça de Cristo em vocês, essas coisas que são maiores e que passam da sua limitação, você vai estar convencido disso. Paulo vira e diz: eu estou convencido, eu tenho certeza. Por quê? Porque ele compreendeu a cruz de Cristo, ele sabia dos problemas que eles estavam passando e que ele passava na sua vida. Eu não sei quando Paulo escreveu essa carta, mas, irmãos, normalmente, se você lê o livro de Atos, é só problema que esse cara passa. É naufrágio, é chicotada, é prisão. E ele escreveu essas cartas nesses momentos. Eu imagino Paulo lá no naufrágio, aquela coisa toda doida, e ele escrevendo lá: quem nos separará do amor de Cristo? Será a angústia? E o naufrágio acontecendo: meu Deus do céu. Aí o outro lá: estou com fome. Será a fome? Estou com frio aqui no meio do mar, sem nada para vestir. Será a nudez? Os momentos que Paulo viveu na terra é muito pior do que o pessoal de Romanos. Mas ele diz: eu estou convencido que nem a morte e nem a vida. Se isso era muito para nós, nem os anjos e demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer outros poderes, nem a altura ou profundidade, ou nem qualquer outra criatura. Pode ser um ET, pode ser um leão. Nem qualquer outra criatura me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. A questão maior é nós realmente compreendermos, ou pelo menos reconhecermos, ou nos lembrarmos do amor de Deus por nós. Por isso que eu disse que é uma mensagem um pouco simples, porque nessa questão do amor de Deus é uma coisa que a gente ouve: Deus te ama muito. Nós ouvimos, irmãos, mas não compreendemos isso. Porque nós estamos falando de uma igreja que estava lá louvando, que estava lá tentando se reunir, tentando passar as suas dificuldades. E Paulo teve que escrever não só uma carta de ânimo, não só uns mais que vencedores: olha, vocês são mais que vencedores. Não, vocês são mais que vencedores quando vocês lembrarem daquele que vos amou. Vocês são mais que vencedores quando a tribulação bater na sua porta e você lembrar que Jesus foi muito mais atribulado que você e por você. Você é mais que vencedor por aquele que vos amou quando você lembrar que na angústia Jesus também estava angustiado no Getsêmani. Você é mais que vencedor quando você lembrar que Jesus passou fome, nudez, perigo, espada. E antes que alguns se preocupem: Cálisto, mas e a morte? E a vida? E o presente e o futuro, que eu não sei? E a altura, que é, nossa, lá em cima, e a profundidade lá embaixo? E os anjos e os demônios? Nossa, se o anjo aparecer, se o demônio aparecer, o que eu faço? Nenhuma criatura é capaz de separar do amor de Deus. Mas o que Paulo começa dizendo no texto: eu estou convencido. Ele tinha certeza sobre esse amor, ele tinha fé no amor de Deus. Que nós possamos, em nome de Jesus, e seja essa a nossa oração nessa noite. Todos nós, um dia, ou talvez agora, vamos ou estaremos enfrentando tribulações, angústias, nudez, a fome. Mas nada disso pode nos separar do amor de Deus.
E nada disso pode apagar o que Jesus fez por mim. Por isso que eu digo para você, nós sempre vamos estar falando aqui de Jesus, da cruz, da graça, porque isso nós temos que lembrar toda semana, todo dia. Eu levanto pela manhã, não tem como não saber sobre a cruz de Cristo. Não tem como eu respirar de manhã e pedir perdão dos meus pecados, porque no momento que eu orar, eu vou lembrar que Jesus morreu por mim. No momento que eu pedir perdão, eu vou lembrar que eu só estou pedindo perdão por alguém que morreu por mim. E aí, no momento de dificuldade, no meio do meu dia, ou talvez de manhã, ou no final da noite, eu vou olhar e dizer, mas Jesus passou tanto por isso, essa é a minha cruz. Eu vou seguir com Jesus, porque com Ele o fardo é suave e leve. Não estou dizendo que a gente vai viver uma vida triste, pelo contrário. Mas eu estou dizendo que algumas cruzes, algumas coisas a gente vai ter que carregar no meio do caminho. Só que a gente está com Jesus à frente. Então Ele vai trilhando o melhor caminho. Ele vai ajudando a você a carregar. Ele vai e leva você por aqui. Quando teria uma pedra que você ia tropeçar, Ele puxa para cá, ó, anda por aqui. E na verdade não se torna pesado, porque Ele nos ajuda a carregar. Mas só carrega um fardo suave e leve aquele que tem certeza, está convencido de que o amor de Deus existe por ele. E aí, irmãos, nós podemos olhar a morte, essa é a resposta da humanidade, né? A morte, a vida. Quem dá a vida? Deus. Quem dá a morte? Deus. Ele manda nessas coisas. Às vezes a gente não compreende muito. Por que agora, principalmente com quem nós amamos? Por que não deu a vida? Por que deu a morte? Por que tão longe? Por que tão profundo? Não dá para entender muito. Cara, estou com medo de demônio. Ou dos anjos. Nada dessas coisas são maiores e pode separar você do amor de Deus. Amém?